É isso. Ó, o Arthur Sepultura mandou outra mensagem aqui, ó. Renatinho, ajuda eu aí. Existe o efeito Mandela do episódio do Dragon Ball, do 11 e do 9. Temos a mesma idade, então somos contemporâneos. Eu juro que o Plantão entrou no meio do episódio, porém, há na internet que não estava passando no momento e que o Plantão atrapalhou outra coisa. Eu me lembro do Plantão entrar 3 vezes e depois do terceiro não voltou à programação normal. Tu lembra disso? Eu lembro. Você lembra disso? Vocês lembram o que é isso? Que o Eu Plantão sei. da Globo entrou no meio do episódio do Dragon Ball. É. É. Que dizem que foi e dizem que não foi. Então, eu tenho... Que foi o quê? Esse é o... Sabe aquele... Que interrompeu. O Sabe 11 aquele de setembro evento? foi Ah, o dia... Aí tem gente que fala assim, quando pergunta, onde você tava? Tem muita gente que fala, por isso ele chamou de efeito Mandela. Porque tem muita gente que diz que lembra que foi assim, e uma outra galera fala assim, não, mas não foi nesse momento. Eu já tive discussões homéricas na internet por causa disso, né? Porque eu lembro especificamente que parou. E eu lembro do elefante que morreu com a garrafa de plástico. Então eu falo assim, gente, vocês têm que tomar a minha opinião como... Não só o elefante, como o nome do elefante. Que chamava Joca. Que descansa em paz. A discussão é que dizem que não interrompeu o episódio, Que não é isso? interrompeu, que tava passando Interrompeu ou não garrafinha. interrompeu? Interrompeu ou não Ah, tá. interrompeu? Eu tava na escola. Eu tava lá na hora do almoço. Eu lembro da hora do almoço. Como esquecer da hora do Eu almoço? tava dando aula, pensa. Ah, então pois é. Aí o que acontece? O efeito Mandela, teoricamente, é um efeito que, quando as pessoas começam a acreditar naquilo que na verdade não existiu, como um efeito manada. Que mais ou menos como se criasse uma memória em todo mundo de um fato. E ele fosse implantado. E esse efeito realmente existe. Mas eu lembro com certeza que parou. Lá em Belo Horizonte parou. Aí todo mundo fala assim, mas tem Ou o os... episódio do Dragon Ball parou. Parou. Ele 3 parou. vezes. 3 vezes eu não lembro, não. Eu lembro do momento certo ali do... É que o plano, o que eu acho que pode acontecer que gera essa discussão. A gente teve naquele dia o anúncio do que aconteceu, Sim. torre caiu, avião bateu. Depois a gente teve o segundo, de novo, interrompeu, segundo avião. E depois a gente teve o anúncio de que era um atentado e não era um acidente. Sim. Então a gente teve 3 anúncios muito fortes Foi. naquele momento. Sim. Então o que pode acontecer, obviamente os 3 não foram durante o mesmo desenho. Sim. Teve uma distância entre um e outro. Então, o que pode ter acontecido é, muita gente lembra desse, muita gente lembra desse, ou, tipo assim, aconteceu o primeiro, aí ligou a TV, então lembra do segundo. É. Então, Mas tem um rolê também, porque eu tava... Eu consegui descobrir isso com o Marcos Mion, um dia passando no programa dele. Eu lhe juntei os pontos. Foi uma coisa muito aleatória. você tem que ir mas... pro jogo do milhão, você ganha no jogo do milhão. Pode ser. Aí tá, eu tô vendo lá e o programa dele ia passar num horário. Mas na repetidora de outra cidade, ele ia passar em outro. Então, teoricamente, as repetidoras, elas não necessariamente passavam a mesma coisa na hora. Não Então passa pode mesmo. ser que estivesse passando Dragon Ball em BH Na e nos... verdade, todo mundo tá certo. Ele passou e não passou. Foi um negócio de física, né? Física Profundo. quântica. Mas é porque em alguns lugares ele foi interrompido O e em alguns lugares ele não espaço-tempo. foi interrompido. É o ponto de vista que muda-se o ponto, muda-se a vista. Exatamente. É dark. É meio É dark. dark, meio dark. Então, Exato. a conclusão que eu cheguei no final das contas é isso. Ele interrompeu, mas para muitas pessoas que têm essa memória, assim, ele não interrompeu também, porque ele passou em 2 pontos diferentes no espaço-tempo. É E a isso. conclusão que eu cheguei é o YouTube não derruba vocês, não? Falar essa data tranquilamente, Nossa, eu tomo não tanto strike por causa desmonetiza, disso, não? porque eu falo de história, mó Quem que treta. vai derrubar nós, filho? Eles têm. A gente tem um código, a gente fala, sabe aquele dia? O 10 mais 1 10 de mais setembro. 10 mais um. Ah, não sei, vamos descobrir agora. Agora que vocês falaram, pode ser que eles atentem. Derrubar o quê? O que é pra derrubar? Qualquer coisa, vocês cortam ali.